Boa tarde a todos, os presidentes, doutor Marcelo Magalhães, né? Aqui o nosso amigo também, que sempre está conosco, né? Coordenando aí, né? o nosso evento. E eu digo já nossa, você viu que eu me apropriei, né? Você gostou agora? Tá vendo? Você viu? Pedro. Não, melhor não. Bom, e eu gostaria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a vocês a oportunidade de estar aqui e estar trocando essas ideias com vocês sobre esse tema que é tão difícil, né, de se buscar uma solução satisfatória no direito brasileiro, né? E eu sei que eu tenho aí, Marcelo, quanto você falou? 40 minutos, né? E você sabe que eu nunca passo o tempo, né? Isso não é um problema, né? Então, o seu Igor, não, mas o Igor está chegando. Pode pensar. Quero ver como é que nós vamos fazer, né? Bom, sim. Só se for, viu? Que daí não passa. Bom, gente, obrigado pela oportunidade. E vamos lá. Com relação à proposta aqui do trabalho, o que nós fizemos? Eu tentei fazer minha apresentação e baseado naquilo que nós mais ou menos colocamos no livro, que já foi lançado, vai estar aqui, já está à disposição para vocês aí, para aquisição, quem se interessar. E a nossa abordagem foi passar pelas decisões do Conselho, né, do CARF. Por quê? Não a título de simplesmente elencar as decisões, né? Não foi esse o objetivo. Mas a nossa proposta foi, de fato, examinarmos os principais aspectos e ter um objetivo último, que é construir um conceito a partir dessas decisões. E aí eu vou dizer para vocês se é possível, não é possível, o que isso representa, né? Porque, em termos práticos, hoje, todos nós nos perguntamos, né? Que tratamento a ser dado às cooperativas, né? Ou seja, se eu tenho que orientar alguém no que diz respeito à tributação, ou seja, uma cooperativa, o que dizer a eles a respeito do PIS, COFINS, IR e os demais tributos a cargo dessas cooperativas, né? Então, é uma resposta bastante difícil, podemos nos antecipar nisso, vocês devem vivenciar também essa situação. Outro problema sério, então, em decorrência dessa incerteza paira sobre essas atividades uma insegurança muito grande, e aí onde nós temos insegurança da margem, enfim, eu acredito, prejudica o desenvolvimento, poderíamos usar mais essa figura, né? E talvez não exploramos tanto em decorrência disso, e por outro lado também da margem àqueles que se aproveitam da situação, né? Que me parece que, mesmo não sendo verdadeiras cooperativas, acabam se aproveitando da situação. Portanto, essa questão, acredito, deve ser examinada, não caso a caso, evidentemente, porque o meu objetivo foi justamente o contrário aqui, ou seja, é analisar os casos para tentar traçar uma linha comum dentro dessas decisões, que pudesse dar a quem eventualmente tivesse que recorrer ao Conselho para uma discussão dessa, pudesse ter um norte do que fazer, o que esperar, pelo menos, em relação a isso, né? Vejam só, eu acho que a grande questão que se coloca é aqui, ó, essa aqui. Deixa eu ver se... aqui. Olha lá. Nós todos sabemos que há uma prescrição do 174, mas, fundamentalmente, essa determinação do artigo 146.3, que determina, constitucionalmente, que, no caso, as cooperativas tenham um tratamento adequado. Então, o senhor já sabe que isso já foi motivo de muitas brincadeiras até, né? Porque é evidente, até porque todas as matérias devem receber um tratamento adequado, né? Todas as situações. Então, que leitura nós podemos fazer disso? Não há, me parece, o mínimo que nós podemos tirar é que, sem dúvida nenhuma, um tratamento deve ser dado, diferenciado. Se esse diferenciado implica ou não numa modificação de carga tributária, é uma outra história. Porque esse tratamento adequado poderia ser, por exemplo, um conteúdo de facilitação em relação a outro tipo de obrigações, como, por exemplo, as acessórias, sem implicar em redução necessariamente de carga tributária, né? Uma outra questão que sempre se levanta é o seguinte: partindo-se desse dispositivo,
é possível se construir uma norma isentiva ou uma imunidade? Ou seja, eu posso simplesmente, partindo desse preceptivo constitucional, assegurar que as atividades desenvolvidas pelas cooperativas, e aqui, evidente, eu estou falando daquelas em que eu enquadro como atividades próprias, porque as demais aí estão fora desse alcance. Ou seja, é possível? Então, eu vou tentar responder isso no final, da minha opinião, evidente, em relação a esse tema, mas antes passando pelas decisões do CARF junto com vocês aqui. Olha lá. Uma outra questão que eu coloco para nós pensarmos é o seguinte: o fato de determinada receita ser qualificada como oriunda do desempenho de ato cooperativo tem o condão por si só de afastar a tributação? Porque, veja, muito se ouve sobre esse assunto. E parece que é assim, está dividido. Se isso é cooperativa, se é ato cooperativo, então não se tributa. Se não é, se tributa. Tanto é que muitos autos são assim, as decisões que pelo menos, muitas no CARF são assim, olha, como não logrou êxito em provar e não foi feita a segregação dos atos típicos e dos atípicos, então tributa sobre tudo. São N as decisões nesse caminho. Mas como é que eu, cooperativa, faço essa divisão de modo claro se eu não sei o que é ato cooperativo? Ou seja, pelo menos o ordenamento jurídico não me dá, a não ser que eu cumpra o ato cooperativo, ou seja, se eu qualifico como ato cooperativo, né, do 79. Aí fica fácil. Ou seja, à luz, pelo menos, do texto da 5.764/71, literalmente só serão atos cooperativos aqueles que são as associações que se formam e que os serviços e os produtos são, digamos assim, negociados ou prestados entre os cooperados. Bom, mas aí, veja, se eu partir para essa linha de raciocínio, né, como muito se tem aí visto como argumento de retórica, imagine uma cooperativa de táxi. Só poderiam os taxistas prestar serviço aos outros taxistas. Porque nesta linha de raciocínio, se eles prestarem serviço a terceiros, já estariam fora. E nesta linha, toda a associação de pessoas com o fim de prestar um serviço, praticamente nós esvaziaríamos aí o ato cooperativo. Por quê? Porque perderíamos aí o objetivo, que é justamente o fortalecimento de um grupo de determinadas pessoas para desenvolver uma atividade em relação a terceiros, e não em relação aos próprios associados. Então, vejam, como é que a CARF vem decidindo em relação a isso? Aplica-se esse dispositivo ou nós damos uma outra interpretação? Ok, se nós partirmos para uma outra interpretação que destoa disso, ou seja, então eu posso prestar serviços ou vender produtos a terceiros, sem limites? Qual é o fenômeno que alcançaria esta situação para afastar a tributação? Seria um fenômeno de não incidência? Seria um fenômeno de imunidade, isenção? Porque, vejam, nós temos que enquadrar numa dessas situações, porque, fora isso, como que nós vamos buscar? Onde nós vamos buscar fundamento para dizer que não é tributável? Né? Vejam, e se você trabalhar com a ideia de isenção, há que existir a lei. Né? E aí, se a lei não existe, como eu posso afirmar que eles estão isentos? Aliás, a lei dispõe de modo contrário. Determina a tributação quando prestado para terceiros. Muito bem, então vamos lá. Olha lá. Entre as várias decisões que eu selecionei, estão aqui algumas. Qual a metodologia que eu adotei? Foi o seguinte: coloquei o acórdão aqui, depois vou deixar esse material para vocês. Sem querer cansá-los, eu fui o mais sucinto possível, mas olha só, o que eu fiz? Coloquei o acórdão e fiz o seguinte, demarquei qual é a discussão, a discussão, né? E qual é o principal destaque. Então, algumas decisões eu fui destacando, olha esse elemento. Por que buscando esse elemento? Para ir compondo a nossa... Porque isso aqui é que nem uma caixinha, né? Eu diria o seguinte: se nós demarcarmos o ato cooperativo, fica fácil. Quais são os requisitos que eu devo preencher para que ele se configure como tal? Eu acho que objetivamente tem que ser feito isso. Eu posso até não concordar com algum dos elementos ali elencados, mas pelo menos eu sei quais são. E nem isso nós temos hoje, certo? Então, vamos lá, olha lá. Esse primeiro acordo, o Conselho reconheceu como ato cooperativo a relação estabelecida entre a cooperativa e instituições financeiras não cooperadas.
denominando-o de ato cooperativo de intermediação. Então, veja, nós vamos encontrar. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando agora das cooperativas de créditos. Créditos que fazem aplicações financeiras no mercado. Então, trava relações com terceiros. Tá certo? E vejam que, em relação a essas cooperativas, olha lá, cooperativas de crédito, qual foi o entendimento firmado? Pelo menos nessa decisão, e há outras no mesmo sentido, várias. Olha lá, foi firmado que, como elas agem em nome e fazem a intermediação, mesmo que ocorra a relação se estabeleça com terceiros, está albergado pelo ato cooperativo. Nessa leitura, albergado pelo ato cooperativo, leia-se afastado da tributação. Então vejam que, pelo menos aqui, por esse caminho, nós não temos uma aplicação literal da legislação ordinária. Tudo bem? Vamos seguir, ver se isso se confirma? Sim, olha só, pelo menos em relação às cooperativas de crédito, nas cooperativas de crédito, há vários julgados. Eu aqui não repeti, porque as razões são semelhantes. Ou seja, adota-se um conceito mais aberto em relação à possibilidade do exercício dessas cooperativas aplicarem no mercado os recursos que elas detêm, sem que isso implique em sujeição à tributação. Tudo bem? Mas temos um problema, né? Por que temos um problema? Olha lá. E o STJ? Só trouxe o STJ para a gente poder fazer um contraponto aqui, né? Porque isso já gerou muito problema. Polêmica em relação a isso. Olha lá, a 262. Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Bom, e aí, como é que ficamos? Aí, vejam só o seguinte. O próprio indecisão aqui é o seguinte. Olha lá. Agora, vejamos o seguinte. Apesar da existência da 262, olhem só esta decisão dada nesse RESP, em que retrata uma situação, enfim, o entendimento que é firmado pela STJ. Olha só, a primeira seção pacificou o entendimento que toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, olha lá, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações no mercado, constitui ato cooperativo. E aí? Como resolvemos o impasse? Né? Ó, voltando. Ops, para frente. Olha lá. Ou seja, eu tenho a súmula que diz que se eu aplicar no mercado financeiro, tem incidência. E eu tenho a consolidação de entendimento ao contrário. Bem, não há contradição aqui. Na verdade é o seguinte, o problema está no tipo de cooperativa e no objeto. Tá? Essa construção feita na 262 está calcada, evidentemente, nas hipóteses de cooperativas que não são cooperativas de crédito. Né? Porque as que têm como objeto o crédito, o entendimento se alinha àquilo que está, evidentemente, retratado anteriormente nas decisões do CARF. Tudo bem? Esse assunto, veja só, também foi objeto, então, olha só, o que eu coloquei de destaque dessa decisão é o seguinte, olha lá. O que me parece importante ser destacado, mais uma vez, é que se admitiu que as cooperativas podem estabelecer um vínculo em nome do cooperado com terceiros não cooperados, sem que isso implique em descaracterização do ato. Então, há um reforço nessa linha de raciocínio que eu posso celebrar negócios com terceiros. Tá ok? Então, vejam que gravem o seguinte, em relação às cooperativas de crédito, firmado o entendimento que elas podem ir ao mercado, podem usar o dinheiro, fazer as aplicações, se relacionar com terceiros e ainda assim continuar sendo ato cooperativo. Vamos ver se, ao julgar em relação a outras matérias, outros objetos, cooperativas envolvendo outro tipo de objeto, esse mesmo entendimento foi mantido ou não. Porque, vejam, uma coisa é certa, independentemente da questão, me parece, do objeto, é crucial decidirmos isso. Ou seja, ato cooperativo, quando há uma relação da cooperativa com terceiros, eu já estou fora do ato cooperativo ou não? E se eu estou fora ou estou dentro para crédito,
venda de mercadoria, prestação de serviço, a meu ver, me antecipando, o critério é o mesmo para todas. Se eu for alinhar em termos de ter a mesma posição, não importa o objeto. Para esse requisito, serve para todas. Ok? Mas vamos lá, vamos ver se é isso que ficou firmado. Seguindo, cooperativas de trabalhos médicos que comercializam planos de saúde. Como isso foi decidido no CAR, ou está sendo, né? Veja só o seguinte, primeira coisa, aqui compete uma observação que me parece importante. Vejam, me parece que a ideia que eu tenho de cooperativa, eu vejo as cooperativas como uma associação, né, de pessoas, e aí, meu ver, pode ser físicas ou jurídicas, que se reúnem para o desempenho de uma determinada atividade. E que esse desempenho se dá por meio dessa interposta pessoa, no caso cooperativa, realizando o negócio em nome e por conta de quem as compõe. Por que eu quero dizer isso? Porque tem cooperativas e cooperativas por aí. Né, Edmar? Como nós estávamos conversando no almoço, é um problema. Por quê? Eu acho que não dá para... Aí é uma posição minha já me antecipando. Me parece, e aí eu gostaria que vocês prestassem atenção nos argumentos que eu coloquei de destaque, para ver se isso aparece como elemento de diferenciação. Veja só, é evidente que me parece esta colocação que eu fiz é uma situação. As outras em que eu tenho outros elementos de configuração, de exploração daquela atividade, eu não sei se eu posso dar o mesmo tratamento. Coloco para nós, para reflexão. Então, vejam, o que eu quero dizer aqui? Até vou colocando, depois eu coloquei esta hipótese e a associação de médicos. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Nessa configuração, primeiro, eu dei o rótulo planos de saúde, então, não necessariamente aqui vou colocar algumas das empresas, mas, enfim, relevem isso que não importa. Uma coisa é o seguinte, um grupo de médicos se reunirem e, através de uma cooperativa, estabelecerem negócios ou prestações de serviço, nesse caso, direto com os interessados. Tudo bem? Isso é uma situação. A outra é, no caso, você fazer exatamente desempenhar essa mesma atividade se utilizando dos planos de saúde. E o que eu coloco para vocês a reflexão é, será que eu posso dar esse mesmo tratamento? Porque a hora que você coloca essa situação, as duas situações que são diferentes, e você dá o mesmo tratamento, você me prejudica, penso quem está construindo, prejudica o resultado quanto aos elementos e às características do ato cooperativo. Porque o que há de diferente quando se comercializa o plano de saúde? Embora se vai prestar o serviço através dos associados, para aqueles que contratarem os planos, nós vamos pensar que só pessoas sadias fazem um plano. Nunca preciso usar o serviço. Como é que eu faço? Quer dizer que eu vou distribuir o lucro do desempenho de uma atividade de risco, que é seguro? Ou é prestação de serviço? É seguro ou prestação de serviço? Serviço? Não, uma atividade meio serviço. Objeto fim é o seguro. Entenderam o que eu quis dizer? E há outras configurações de outros tipos de cooperativas que também passam por isso, né? Compra e venda de produtos. Nós produzimos e vendemos. Aí ficamos na tentação, concorrente, vamos aumentar o faturamento, pronto. Compramos produto de terceiros e passamos a revender. Veja, então, que na questão do desenrolar das atividades, tanto de prestação quanto de comercialização, a dinâmica é muito grande. Então, agora, colocar todas na mesma situação e ficar se apegando exclusivamente, cooperativo não é cooperativo, eu acho que nós vamos levar a bancarrota, esse regime diferenciado. É a minha impressão que eu tenho. Por quê? Porque você vai ter uma influência, e nós falamos aqui da decisão agora do Supremo em relação a essa intermediação de mão de obra, que para mim também, não vou entrar porque não é meu objeto, mas me parece que não é bem assim. Uma coisa é nós aqui nos reunimos, vamos prestar serviço e fazemos isso por meio da cooperativa. A outra nós montamos e terceirizamos mão de obra, enfim. Mas fica aí para vocês esse alerta. Por quê? Porque eu fiz a separação por atividades. Então nós vimos, as de crédito estão dentro, ok? Ou seja, podem aplicar no mercado, se relacionar com terceiros e continuam sendo ato cooperativo. Unimed.
Olha lá. Primeiro acórdão selecionado. Sustentou a Fazenda Nacional que, independentemente do alcance da definição de ato cooperativo, 79, ou das características peculiares das sociedades cooperativas, a CSLL incide sobre a totalidade dos resultados positivos, não havendo dispositivo legal que afaste da CSLL sobre os resultados da cooperativa. Basicamente está fazendo o seguinte, olha, esse comando geral que existe, tratamento diferenciado, não leva por si só o afastamento da tributação. Onde está a determinação legal que diz que não é tributado? Então, eu passo a tributar. O que foi decidido? Vejam só, outra coisa importante. Também encontramos em muitas decisões, e aqui eu faço essa colocação, mas a título de nós não nos desviarmos e tentar trabalhar só com o resultado da decisão, né? Querer construir um conceito de ato cooperativo. Por quê? Olha, eu fiz questão de colocar aí, vejam lá esse acórdão. Decidiu-se, olha lá, partindo-se da premissa que a matéria era em controvérsia, que a receita oferida era oriunda de atos cooperativos. E por que eu quis fazer essa advertência? Porque há vários acordes e muitos deles são desse modo. Primeiro, o problema de não ter, no auto de infração, ter se destacado uma descaracterização. Então, isso não entrou em jogo. Isso não está sendo decidido. Então, o que eu tenho é uma outra etapa. Em sendo ato cooperativo, pode ou não pode ser tributado? Que aí vem a argumentação da Fazenda. Não, mas cadê a lei que afasta a tributação? E aí entra aquela questão, se a MP revogou ou não, a 87, no caso do PIS/COFINS, enfim. Mas aí é outra discussão, e não esta, do conceito de ato cooperativo. Tudo bem ou não? Então, vejam, olha lá, partindo dessa premissa, o que foi julgado? Que em sendo em controvérsia, que a cooperativa não está sujeita à tributação por meio da CSLL, pois, segundo o relator, as cooperativas não têm finalidade lucrativa e não apuram lucro ao final da apuração do respectivo período. A lei de regência das cooperativas define o resultado positivo obtido como sendo sobras líquidas. E aí, esse negócio de trocar 6 por meia dúzia, olha, sobra líquida, não sei o que, isso é o seguinte, é resultado, não é resultado? Sobrou. Qual a qualificação? É negócio ou não é negócio? É compra e venda ou não é compra e venda? É prestação de serviço? Então está dentro de PIS/COFINS. Vamos ser práticos. Agora, deu resultado? É lucro ou não é lucro? Se desenvolveu com fins lucrativos, mas qual, em última análise, essas associações buscam? Não é resultado? Eu acho que também tem que se pensar bem para não tentar só, através da retórica, aí tentar sustentar a não tributação. Eu insisto, aqui se decidiu pela não tributação, mas o pressuposto que se partiu é que era ato cooperativo. Não se discutiu o ato cooperativo. Em outras palavras, eu só quero trazer isso para dizer o seguinte, tem N outros no mesmo sentido, e eu digo para vocês, para definir ato cooperativo, imprestável, a meu ver. É incontroverso. Ok? Outro aqui. A situação. Eu fiz assim, olha lá, coloquei o acórdão, qual era a situação? Unimed de Bauru, comercialização também de planos de saúde. Nesse caso, se decidiu pela incidência. Veja. E por que se decidiu pela incidência? Então, vamos ver qual os fundamentos. Qual foi o fundamento? Então, olha lá, o conceito de ato cooperativo, segundo o entendimento firmado, é aquele do artigo 79. Ou seja, assim, todos aqueles que são praticados com pessoas físicas ou jurídicas não associadas, não é ato cooperativo. Tudo bem ou não? Agora vejam, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, o que nós vimos na questão dos créditos, que eu possa estabelecer relações com terceiros e ter resultado positivo em relação a isso, então não são tributados. Aqui, o critério é não ter prestado os serviços aos associados e está fora do ato cooperativo. Então, não tenho dúvida que decisões estão em posições absolutamente antagônicas. Tudo bem quanto a isso? Mas vejam aquilo que eu falei antes. Mas será que não fizeram isso justamente porque não é a mesma coisa, não é uma associação de pessoas que, através dessa cooperativa, prestam um serviço? Entenderam isso? Olha lá, vamos em frente. Bauru, aqui um outro caso, assim, o acórdão também sobre
a mesma linha. Olha lá, ressaltou o relator em seu voto que, como as receitas não são oriundas de pagamentos realizados pelos usuários dos planos de saúde, que não são cooperados, tais atos não configuram ato cooperativo, de modo que a receita originária dessas vendas deve ser submetida ao PIS/COFINS também. Então, mas aí eu acho que o raciocínio é o mesmo. A questão é, está no campo da incidência ou não está no campo da incidência, eu vou apurar. Tá? Outro acórdão aqui. Esse aqui se decidiu pela incidência do imposto de renda, CSLL, sobre o total dos ingressos. E aí, também mais para chamar atenção. Vejam, que o que se adotou aqui é o conceito restrito. Por que conceito restrito? Porque aqui, no caso, a prestação foi para terceiros. E como, supostamente, na discussão, nós tínhamos uma parte que era ato cooperativo, uma parte que não era ato cooperativo, e, no caso, a contribuinte, a cooperativa, não logrou êxito em mostrar a separação, a segregação, se admitiu a tributação do todo. Tudo bem? Então, a questão da prova ou não prejudica o nosso raciocínio. Por quê? Porque eu estou admitindo 2 tipos de atos na mesma cooperativa, tendo como critério ter sido ou não prestado a terceiros. Também do mesmo modo. Então, vejam. Outro caso aqui também. Aqui trata-se de uma decisão da 4ª Câmara e o julgamento decidiu que as cooperativas de profissionais da saúde de Boa Vista e demais municípios do estado de Roraima também devem recolher PIS/COFINS. Vamos ver o que aconteceu? Qual foi o critério? O critério, olha lá, mais uma vez. Olha o destaque. As entradas de recursos nas cooperativas médicas correspondem basicamente aos pagamentos de planos de saúde realizados. Então, mais uma vez, por que eu coloquei isso? Porque você volta e vê tributação de cooperativas médicas. Mas vejam, médicas que estão desempenhando essa atividade via exploração de plano de saúde. Mais uma vez. Tá? O outro caso aqui também, da Unimed de Goiânia. Tá? E, do mesmo modo, ingressos de atos não cooperados. Qual o resultado? Então, vejam, neste caso, olha só o argumento. Esse eu destaquei por conta do argumento. Tá? Olha lá, ressaltou o relator em sua decisão que é incabível a alegação de que as receitas operacionais seriam inatingíveis pela tributação das contribuições pelo fato de ser uma operadora, uma cooperativa. Ainda que eventualmente, olha só, ainda que eventualmente a operadora receba valores em nome de seus cooperados, as quantias são recebidas de não cooperados. Mais uma vez, o apego à questão a quem os serviços estão sendo direcionados. E vejo que ali está a ideia se destacando operadora, operadora, operadora. Tudo bem? No caso da Unimed de Avaré, sobre o resultado também total da cooperativa, em virtude, destacando também, olha só, por não ter segregado os ingressos recebidos de terceiros. Embora por um problema de segregação não, mas vou insistir. Qual é o critério também? Restrito. Prestou para terceiros, via plano, tributo. Tá? Destaque. Olha lá. Agora, esse argumento é interessante vocês observarem. Olha só se isso aqui talvez não vem ao encontro, né? Não de encontro, aquela questão que eu destaquei de não tentar colocar todas as cooperativas como se fosse uma única situação. Olha o argumento usado aqui, ó. Revestida sob o manto de cooperativa, a contribuinte pratica com habitualidade, basicamente, a atividade de mercância de planos de saúde, constituída na venda de bens e serviços de terceiros e medicamentos, com assunção dos resultados econômicos, risco, destacou entre parênteses, com fins lucrativos e habitualidade. Entenderam a preocupação? Será que talvez não tenha sido a motivação para essas decisões, para esse tipo de cooperativas? Eu não sei, eu coloco como interrogação. Nesta linha de raciocínio, eu prejudico mais uma vez, como eu disse, o problema do ato cooperativo. Então, e não pode, ó, tá vendo? Todas, são muitas que têm contra esses tipos de desempenho de atividade, que são muitas as cooperativas que têm plano de saúde e exploram essa atividade. Então, você vai encontrar uma gama grande de decisões. E, bom, então, posso afirmar com isso
que a terceira... Não, penso que não. Vou mostrar para vocês. Tá? Também aqui coloquei como destaque, olha só, o contratante simplesmente não paga o preço através da cooperativa. Antes paga... Vou destacar, olha só. Preste atenção nesse argumento, que eu acho ele interessante. Olha, o contratante simplesmente não paga preço através da cooperativa. Ó, de novo, vou destacar. Ele não paga preço através da cooperativa. Ele paga preço à cooperativa. De modo que as relações econômicas relativas ao plano de saúde contratado se instalam entre terceiro e a cooperativa, e não o terceiro e o cooperado. Entenderam agora? Então vejam, se a mesma situação, os mesmos médicos, explorasse e tivesse formado uma cooperativa, e estivessem prestando o serviço sem o plano de saúde, será que seria o mesmo julgamento? Provavelmente não. Entenderam isso? Eu acho que então, esses acordos, em outras palavras, não contribuem para a caracterização não do que é ato cooperativo. Tudo bem? Embora o rótulo é tudo, ato não cooperativo, ato não cooperativo. Mas espera aí, não é esse, vou voltar a insistir, me parece o problema. Tá? Cooperativa de trabalhos médicos. Isso prova exatamente isso, penso eu, que eu estou dizendo. Ó, vamos ver o que foi decidido? Olha lá. Médicos reunidos. No caso, em tela, decididos pela não incidência do PIS/COFINS sobre os ingressos obtidos pela cooperativa com serviços médicos prestados pelos seus cooperados a terceiros não cooperados. Tudo bem ou não? Entenderam isso? Tranquilos? Parece que estão absolutamente antagônicas as decisões. Elas são na medida em que você usa isso como sendo caracterização não do ato cooperativo. Agora, que a situação é diferente, eu não tenho dúvida. Mas eu também não quero recorrer ao casuísmo, porque então aqui eu concedo, aqui não, aqui sim, aqui não. Não é isso. Tudo bem ou não? E nós temos outras decisões também no mesmo sentido, ou seja, aqui, embora destacado aqui, a relatora, a fiscalização não demonstrou que a cooperativa oferiu receitas em operações e não cooperados. Não há lucros passivos de incidência de contribuição. Então, é possível também tomar cuidado com os argumentos que muitas vezes, como eu disse, não contribuem para a nossa construção. Olha lá, cooperativas constituídas com o objetivo de revender produtos a seus cooperados. Bom, aqui vem outro problema que eu coloquei inicialmente. Se eu vou montar uma cooperativa e eu não vou estender os benefícios de ter uma cooperativa de pessoas reunidas para vender seus produtos, eles só podem vender entre eles, possivelmente, então, praticamente nós acabamos com as cooperativas. Tá certo? Tudo bem? Vou passar rápido aqui. Quanto tempo ainda tem, Marcelo? 10 minutinhos? Tá, só para poder, porque eu quero fechar com as minhas conclusões, não só esse passeio pelas decisões. Vejam só. Então, cooperativas constituídas com o objetivo de revender produtos. O que foi decidido sobre esse assunto? Eu peguei o caso, que eu achei assim que se estenderam bastante, enfim, que é da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tá? Que é o seguinte, olha lá, trata-se de um caso de agricultores que constituíram uma cooperativa, Vinícola Aurora, para a produção de vinho e venda. Pronto. Qual foi o resultado? Olha lá, a Fazenda sustentou, mais uma vez, que é o seguinte, na linha do artigo 79, ou seja, se você vai revender para terceiros e tudo mais, né? Você imagina que farra ia ser vendido vinho só entre os associados, hein? Já vinho, hein? Haja cabra bom de beber vinho, né? Tá certo? Mas, enfim, se decidiu, a Fazenda sustentou a tributação. Eu achei interessante, porque, inclusive, na decisão, enfim, pelo histórico, não consegue extrair do voto, se passou por essa discussão que existe e é acolhida na doutrina, essa classificação dos atos cooperativos, né? Atos cooperativos cooperativos tendo como critério de distinção justamente o elemento daqueles negócios realizados com terceiros, tá certo? E dentro dessa subdivisão, os atos meios e os atos acessórios e auxiliares, que atos meios seriam aqueles atos que você necessariamente precisa passar por eles para alcançar a sua finalidade. No caso, as cooperativas de venda, na produção de vinho, é claro, eles se associaram aos produtores. Qual era o objetivo último? Produzir e depois
evidentemente, colocar no mercado a sua produção. Então, a atividade meio aqui, no caso, é justamente o quê? A questão de você revender. E aí vem a questão de se está ou não albergado por esta, pelo ato cooperativo. Vejam, e eu destaquei isso para nós analisarmos como fundamento dessa decisão. A discussão até agora travada não pretende estender os efeitos, que isso é importante, tá? Vejam só, porque a Fazenda, se vocês, não sei se notaram aqui, olha, ela tentou invocar a questão de você pretender, com base na hipótese do artigo 6º, no caso específico, como se fosse uma interpretação extensiva de uma isenção. E é evidente que se eu dou vou à linha de interpretação extensiva, não é possível, é vedado expressamente pelo Código Tributário Nacional, tá certo? De isenção. E aí, ficou muito claro na decisão, o destaque é o seguinte, olha, botando os pingos nos is, a discussão aqui, até travada, não pretende estender os efeitos desse benefício fiscal a um instituto de natureza jurídica distinta do ato cooperativo, mas, ao contrário, visa demonstrar que ele também deve ser enquadrado em seu conceito. Tá? Então, vejam lá. Portanto, como a interpretação aqui feita, né, a relatora isso, se restringe o enquadramento dos atos meio no conceito de ato cooperativo, é evidente que não houve qualquer ampliação da norma de isenção. Como acima dito, a intenção não é utilizar a analogia para estender seus efeitos a um ato distinto, mas com características semelhantes. Pelo contrário, o que se faz efetivamente é considerá-lo como um ato cooperativo. Mais uma vez, mesmo na venda de produtos, permite a relação com terceiros. Aqui também uma outra decisão, na mesma linha de raciocínio, né, da decisão da Câmara Superior, apenas que a situação é um pouco diferente. Aqui é o seguinte, essa cooperativa, ela exportou através de uma outra cooperativa. Então, é a associação da associação, tá certo? As cooperativas exportaram através de uma outra cooperativa, para dar volume, para ter condições de exportar. O que ficou decidido? Que tinha o direito à imunidade do mesmo modo, tá certo? Então, mais uma vez, se admitiu a relação entre a cooperativa, outra cooperativa, e desta com terceiro. Porque, vejam, se você for no texto literal da lei, diz que não se tributa os atos entre cooperativas. Então, nesse caso, não se tributa. Não, mas é que tem o ato último, que é a exportação. E aí, evidentemente, estão ou não albergados pela imunidade? Se decidiu que sim. Mais uma vez, admitindo a relação com terceiros. Tá? Destaques que eu coloquei. E achei interessante para nós fazermos a nossa lista das nossas chamadas cláusulas estipulativas do conceito de ato cooperativo. Que é o seguinte. A cooperativa nada mais é do que a união de seus cooperados. Mas a cooperativa nada mais é do que uma projeção dos seus cooperados, insistindo nessa ideia. A entrega da produção rural pelo cooperado à cooperativa para posterior comercialização no mercado externo configura ato cooperativo, uma vez que a cooperativa é considerada como um prolongamento da atividade dos seus associados. Não atuando em nome próprio, olha bem, não atuando em nome próprio ou na busca de resultados para si, mas sim para aqueles que a representam. Entenderam? Então, eu achei importante essa linha de raciocínio, por quê? Porque aí vem o elemento. Eu estou usando apenas a figura da cooperativa como intermediária. Tudo bem? Essa questão eu vou deixar para vocês depois, eu acho que vocês já sabem, mas nós temos, essa matéria está no Supremo, eu trouxe aqui são 4, na verdade, REs que estão relacionados à matéria e que estão com repercussão geral. Vamos ver qual vai ser a decisão. Só espero que não se decida tudo como se fosse uma coisa só. Então, eu diria, aqueles que não estão desempenhando a sua atividade, uma outra atividade agregada, corram, né, para salvar enquanto é possível. Tá certo? Por quê? Porque, vejam só, aqui, deixa eu ver, esse acordo é Unimed, a outra, ó, o segundo RE é uma outra situação. É uma associação de profissionais liberais. Tá? A outra, também, ó,
tem Unimed, Associação de Profissionais Liberais. Será que nós podemos decidir, e aí eu insisto, no mesmo, tudo como se fosse uma coisa só? É para se pensar. Tudo bem ou não? Pronto. Então, vamos aqui em frente. Em frente, não para trás, né? Pronto. Chegamos ao fim. Eu sei que foi um pouco cansativo até aqui, mas eu vejo só. Eu não poderia, de modo algum, fazer esta análise sem ter esta, digamos assim, tentar manter ao máximo possível a fidelidade aos argumentos que foram elencados. Tudo com o intuito de passar uma linha comum, como eu disse. Tá? Porque senão seria fácil. Eu viria aqui e dizer, não, olha, eu vou emitir minha opinião sobre o tema, o que eu vou fazer agora é tentar concluir esse assunto bem rapidinho, né? Eu já tenho 5 minutos ainda, né, presidente? Geraldo, generosamente, né? E vejam, por quê? Porque é o que nós temos que enfrentar. Eu acho que é importante, você sabe que tudo isso que se produz, essas discussões todas, elas são muito relevantes, na medida em que nos trazem todos esses elementos e essas reflexões que já foram feitas. Porque, insistindo, como eu disse, me parece, não podemos cair no casuísmo, porque nós vamos para a insegurança. Por outro lado, eu tenho que atentar para o meu recorte quanto à definição de ato cooperativo, para não estender as situações que não são cooperativas, basta o manto de ser cooperativa, e assim é com qualquer outro tipo de atividade, que não é o rótulo que vai me definir a natureza jurídica. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu colocaria. Eu diria o seguinte, primeira coisa, minha opinião, viu, Geraldo, eu não sei aí, você que está lá dentro, sabe mais do que eu, muito mais, vocês que estão no dia a dia, vivenciando isso. Mas, a meu ver, não dá, com base nas decisões colhidas hoje do CARF, não arriscaria dizer que eu tenho como construir um conceito de ato cooperativo à luz do que foi decidido. Porque se vai para lá, se vai para cá, eu fiz questão de mostrar os argumentos para mostrar aquilo que talvez está por trás da motivação da decisão favorável ou desfavorável. Ou seja, as situações são tratadas como se idênticas fossem e não são. Tem um problema de prova, de segregar ou não a receita, que também não pode interferir no meu conceito de ato cooperativo. Eu parto da premissa que é ato cooperativo, então esquece, não serve. Por quê? Eu parti de um salvo-conduto que eu nem discuti qual é. Então eu não sei. A não ser que eu vou pegar aqui um julgador e falar, escuta, me diga aí, qual que é o seu pensamento sobre ato cooperativo? Você partiu da premissa que é ato cooperativo. O que você afirmou como elementos para o ato cooperativo? Eu não tenho isso. Mas o CARF decidiu. Não decidiu. Então, a única coisa que eu quero destacar é isso. Eu acho que em relação a isso, nós temos que tomar muito cuidado para fazer essa projeção. E a minha leitura pode estar equivocada também. Mas eu acho que se nós atentarmos para isso, porque senão o camarada faz o seguinte, ele faz a petição, junta 10 decisões, todas são idênticas. Diz que não pode ter relacionamento com terceiros. Espera, mas qual foi o ponto de partida e que forma que as coisas se passaram? Tudo bem? Pronto. Diante disso, posso dizer com tranquilidade, porque nós coletamos, que há várias decisões, ou seja, inúmeras decisões, no sentido de que deve se aplicar o 79. Ou seja, é só entre amigos, só entre os associados. Prestou para outro, vendeu para outro, está fora do regime cooperativo. Ok? Por outro giro, há inúmeras decisões também, afastando a interpretação literal. Ou seja, dizendo que não, que o ato cooperativo, ele, de certa forma, protege, digamos, afasta a tributação, mesmo nas hipóteses em que há a prestação ou venda para terceiros. Beleza. Que fenômeno é esse? É mágico. É um instituto novo. Não é isso? Veja bem, eu afasto a tributação de que modo? Ou não é fato típico, ou é isenção ou é imunidade. Tem alguma outra hipótese que vocês conhecem? Se vocês conhecerem, vocês me digam. Tudo bem ou não? Entendeu a minha provocação? Então pronto, se é assim, digo para vocês o seguinte, essa é a minha conclusão em relação a esse assunto. Primeiro, acho que eu pulei aqui, não coloquei aqui, não coloquei, mas enfim, eu falo. Então, me parece certo o seguinte, não é caso de imunidade, tem jeito, tem como ser caso de imunidade. Por que não pode ser caso de imunidade? Mantendo coerência com as minhas premissas. O que é uma norma imunizante? Uma norma
imunizante, quase que saiu, uma norma imunizante, a meu ver, é uma determinação constitucional a qual eu posso, através de uma leitura do texto constitucional, chegar a uma conclusão clara de que uma situação é ou não passível de ser submetida à tributação. É o caso? Não é o caso. Tratamento diferenciado não leva à construção desse tipo de norma. Então, aí é a minha opinião, tá? Não tem como enquadrar como imunidade, a não ser que nós venhamos fazer uma reconstrução do que são as imunidades. Mas em termos práticos, nós vamos ter que chegar, fazer a nossa listinha, que eu chamaria de cláusulas estipulativas do conceito, para dizer se está dentro ou está fora. Não tem como, baseado numa expressão tratamento diferenciado, incentivar o cooperativismo, cumulado com o artigo 174, dizer que eu tenho um afastamento da tributação. Então, ponto, não é imunidade. É isenção? Também não, pelo menos, texto constitucional não posso trabalhar com isenção. Quando que eu tenho uma isenção? Eu tenho uma isenção quando a pessoa política, ela determina o afastamento da tributação. Na verdade, é um trechoque de normas entre a que diz que pode tributar e a que diz que não pode tributar. Se é isso, eu tenho que ter uma redução do campo de incidência. Eu tive uma redução do campo de incidência? Eu não estou discutindo a medida MP em relação a PIS/COFINS, que não era meu objetivo aqui, tá? Se poderia ou não ter sido revogado, isso é outra discussão, a lei complementar. Mas eu quero dizer o seguinte, o que eu quero dizer aqui então não é imunidade e não é isenção. Bom, então, adiós, né? Vai fazer o quê? Então todos são tributados? A minha proposta é que não. Mas como assim? Pela linha do fato atípico. Por que pelo fato atípico? Pelo seguinte raciocínio. No raciocínio de que o que as cooperativas fazem, na verdade, foi uma faculdade criada pelo nosso sistema em que você possa desempenhar a sua atividade através de uma interposta pessoa. No caso, as cooperativas. E qual o tratamento que eu daria? No raciocínio de que eu tenho a possibilidade de ter o desempenho dessa atividade numa pessoa jurídica, cooperativa, em nome dos seus associados, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, é uma outra discussão, porque eu não sei porque, enfim, não vem ao caso, mas por que não trabalharam em outras hipóteses que estão com tanto problema, com uma outra possibilidade de configuração de associação de pessoas jurídicas. Porque dependendo do modelo vai ficar pior, porque se eu jogar a tributação para a pessoa física, talvez fique mais elevado. Nesse meu raciocínio, entenderam o problema? Mas vejam, mas aí precisa se analisar caso a caso e não vem aqui também se vai ficar mais caro ou não. Então vejam, se eu tenho essa situação, e parece que eu posso, que o que está, ou seja, o elemento essencial para a divisória entre ato cooperativo e não cooperativo, não está em prestar para terceiros ou não. Está sim no modo do desempenho dessa atividade. Ou seja, a associação deve ser feita e ela somente deve servir de instrumento de viabilização dessa atividade. De que maneira? Vejam, se eu realizo um negócio, não em nome próprio, mas em nome de terceiros, meus associados, é evidente que em termos práticos o que eu tenho? Eu não estou afastando a tributação. Na verdade, eu afasto a tributação dessa situação intermediária, mas a tributação será em quem? Nos associados, no seu regime próprio, como pessoa jurídica ou pessoa física. Isso viabiliza, por exemplo, no caso das exportações. Eu não tenho potencial para exportar, mas se eu me reunir com outras, eu exporto. Pronto, eu tenho aí possibilidade de fazer isso. Então, estou incentivando o cooperativismo, sem prejudicar e sem quebrar e sem criar um desequilíbrio com os demais que desempenham a atividade. Porque também é outro problema. Então quer dizer que eu posso livremente desempenhar a atividade, tudo sobre cooperativa, amanhã vira tudo cooperativa. Né? Não, ninguém paga tributo. Não, não é isso. O que eu estou dizendo, que eu acho que o raciocínio que teria que se fazer é o seguinte, eu só não estou tributando essa situação intermediária, porque a tributação vai se dar do mesmo modo. Eu não estou afastando a tributação no processo ou na cadeia de prestação de serviço. Ela apenas vai se dar nos associados e no seu regime. Seria uma maneira de tentar resolver essa questão do conceito de ato cooperativo, não pelo viés que vem se insistindo tanto, se eu estou fora ou estou dentro, ou se presta para terceiro ou não presta para terceiro, porque senão é aquilo que eu falei, né? Como vira um motivo de argumento de retórica, né? Então veja a associação de taxistas, né? Os médicos teriam que prestar serviço entre eles. Ora, eles se associam para quê? Para prestar para terceiros, é óbvio. Né? Agora, eles prestando para terceiro, o que eles ganham com isso? Bom, é outra discussão. Facilita, enfim, desempenho da atividade, a organização,
E a tributação? Vai para a pessoa física. Ah, mas a associação é de pessoa jurídica. Vai para a tributação de pessoa jurídica. Eu só não tenho essa tributação intermediária. E se eu tributar essa situação intermediária, eu não só vou, ao invés de incentivar, desestimular a formação dessas cooperativas, como eu neutralizo. Porque na medida que eu não permito a relação com terceiros, perde-se todo sentido na maior parte, ou na grande maioria, das cooperativas. Tá certo? Então, eu, por isso, quis destacar, para chegar a essa conclusão aí, ó. Parece-me, então, que a melhor exegese é a que considera as cooperativas como uma projeção de seus cooperados. Nós vimos isso lá nas decisões do CARF, ainda que em poucos acordos, mas é esse destaque. De tal sorte que os atos praticados pela cooperativa com terceiros em nome do cooperado e no interesse destes, porque também se a vala vai para outro lado, e aí eu tenho uma PJ que tira lucro disso e que não é uma relação direta com o cooperado, esquece, daí não é cooperativa. Então, vamos ser francos, tá certo? Então, olha lá, em nome dos cooperados e no interesse desses, insistindo, repassando-se os resultados na proporção da participação de cada associado, tá certo? Então, devem ser qualificados esses atos como cooperativos, portanto, não sujeitos à tributação. E, portanto, nessa linha de raciocínio, a construção normativa que melhor vai ao encontro da determinação que assegura o tratamento diferenciado às cooperativas e o estímulo, né, ao cooperativismo determinado constitucionalmente. Há outras soluções? Não sei. Eu estou tentando aqui mostrar a vocês uma ideia de se buscar. Ou seja, talvez mudar um pouquinho o norte em relação aos aspectos essenciais para a caracterização ou não do ato cooperativo. Bem, senhores, eu já passei muito meu horário. Depois, no final, podemos discutir, eu acho que talvez fossem outras ideias também para agregarem a essa discussão. Obrigado pela atenção, viu?